Vamos fazer um teste, mas você tem que ser honesto e não pode trapacear. Pegue um papel e uma caneta, ou pode ser um lápis, qualquer coisa que escreva aí, algo em que você possa escrever. Um caderninho, uma folha de papel, enfim. Prontos? Agora vocês vão prestar atenção nas palavras que eu vou dizer, mas não as escreva ainda, só prestem atenção. Alface, detergente, carro, jaqueta, couro, elefante, relógio, tomada, cadeira, mangueira, óculos, panela. Beleza? Agora vocês têm 1 minuto para escrever todas as palavras que eu acabei de dizer. Mas vocês não podem consultar, vocês não podem trapacear. Contando. Um minuto parece que é muita coisa, né? Às vezes até é. Dá pra salvar uma vida em 1 minuto. Eu sei, o vídeo vai começar a ficar chato, mas isso é importante. Tudo bem? Bom, já passou. Vamos lá. Por favor, agora olhe para a lista que você fez. Vocês se lembram de eu ter falado a palavra mesa? E casaco. Talvez alguns de vocês tenham se lembrado disso, mas a verdade, as palavras foram alface, detergente, carro, jaqueta, couro, elefante, relógio, tomada, cadeira, mangueira, óculos e panela. Muitos de vocês vão ter escrito alguma palavra que não estava nessa lista, e ótimo, porque isso é que é o tema de hoje, sobre falsas memórias. Falsas memórias são memórias que são falsas. Tipo, é uma definição bem estúpida, né? De óbvia, mas é o que é. Elas são memórias que são construídas no nosso cérebro sem nenhum motivo aparente ou porque são induzidas. Elas simplesmente mostram eventos que não aconteceram. Um dos primeiros a observar e tentar entender a memória foi Freud, no seu tratado de etiologia da histeria, e ele associava a memória com algum trauma. E alguns ficavam questionando como é que algumas crianças tinham memórias de algo que aconteceu antes do nascimento. Isso é importante e daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Em 1900, um cientista chamado Alfred Binet começou a estudar como as crianças poderiam ser sugestionáveis a determinados tipos de palavras. Em 1974, Elizabeth Loftus e John Palmer fizeram um teste de como falsas memórias podem aparecer, serem induzidas através de um experimento bem simples. Ele passou vídeos para um grupo de cerca de 45 a 50 pessoas de um acidente de carro a diversos tipos de velocidade, 50, 60 e 70 km por hora. Depois, as pessoas de observarem esse acidente, eles tinham que descrevê-lo, tinham que responder um questionário e onde ia pedir detalhes sobre esse acidente. Não raro, boa parte dessas pessoas relatavam coisas que não tinham acontecido no acidente. Na hora que era feita a pergunta, induzia um tipo de memória. Mais tarde, depois de 1 ano, foi questionado isso. E as pessoas tinham ideias e detalhes vívidos de algo que elas não viram. Elas não viram no vídeo. Como palavras como diziam que o acidente aconteceu, ou o desastre, ou a batida, a enorme pancada, isso despertava dentro do cérebro
determinada memória que não acontecia. Então as pessoas viam vírus se estilhaçando, voando, corpos, e não havia nada disso. Por que isso é importante? É importante na hora que você tem um assalto ou algum outro crime e a polícia vai entrevistar testemunhas. Não raro as pessoas começam a inventar detalhes que não aconteceram no evento. E a polícia tem sérios problemas quanto a isso, e advogados amam, porque na hora do julgamento ele pode induzir a pessoa a ter respostas mediante os questionamentos, e ela pode acabar se enrolando ou dando um falso depoimento, o que pode mudar totalmente o destino do julgamento. Um exemplo clássico disso foi o caso da escola base. A escola base, que volta e meia é um exemplo que eu cito de mostra de como as pessoas não são confiáveis em termos de relatos. Esses relatos foram que havia, a escola base era um colégio de educação infantil, e surgiu o boato que havia um monte de pedofilia lá. As pessoas começavam a dar depoimentos que via uma van e um ônibus levando várias crianças para antros de pedofilia, e algumas delas tinham relatos dos próprios filhos que tinham sido abusados sexualmente. A Folha de São Paulo começou a bater fundo disso e começou a fazer reportagem em cima de reportagem denunciando os casos de pedofilia que havia na escola base. Os diretores, acabou o negócio deles, acabou a vida deles. E aquilo tudo era mentira. Nada daquilo aconteceu. Não havia nenhuma prova que aquela escola tinha um antro de pedofilia e havia abuso sexual nas crianças. Isso já foi explorado em outros experimentos e até em outras produções cinematográficas. Tem um filme dinamarquês chamado A Caça, com o Mikkelsen, né? E ele faz o papel de um professor, e isso é baseado numa história real, que trabalhava com educação infantil. E por causa disso, uma das meninas queria dar um beijo nele, abraçar, e como todo professor, ele preferiu manter uma certa distância exatamente por causa das acusações. A criança começou a inventar uma história. Esse negócio de crianças não mentem, sim, mentem, e mentem muito. Ela começou a dizer que ele agarrou ela, beijou e tal. E a diretora, como todo bom diretor, vai ouvir os alunos e nunca os professores. E ele negou, óbvio. Ela chamou a polícia e o equivalente ao conselho tutelar dela. E o cara o psicólogo começou a fazer entrevista com a criança. Só que ele acabou induzindo a criança todo o relato dela, onde ele fazia as perguntas. Então, ele tocou em você aqui, levantou sua saia, e a criança começou a dar os relatos, e cada vez mais detalhados nisso. Começa a perseguir o cara, e ele começa a dizer, não há nenhuma prova, tudo. Na hora que ele confronta a criança, ele começa a exigir a criança, amarela, e atesta que não era verdade daquilo. Só que o cara passou a sofrer execração pública, começou a ser literalmente caçado. Pais começaram a ficar de olho nele, houve tentativa de homicídio, enfim, o cara virou uma vítima da sociedade insana que nunca parou para perguntar se aquilo tudo era verdade, porque crianças não mentem. E sim, mentem. Mentem um bocado. Como é que nós temos isso? Como é que nós lidamos com isso? É simples, isso é problemático. Quando você vê relatos em igrejas que fulano foi curado pelo pastor, ou porque há relatos de que alguma pessoa foi curada pela fosfetanolamina, quando você vai examinar, não foi nada daquilo. Normalmente a pessoa que foi curada pela essa fosfetanolamina aí do engodo aí, na verdade ela estava continuando com o tratamento convencional, só que não se lembrava disso. Não é nem uma questão de má fé, simplesmente as memórias se misturam. Isso levou a uma coisa que em 1910 as pessoas fizeram um teste com as pessoas e elas achavam que nos anos 90 Nelson Mandela tinha morrido na prisão.
Só que, quando ele saiu da prisão, ele se tornou presidente da República Sul-Africana. Ele não tinha morrido na prisão. E assim mesmo, algumas pessoas ainda acham que ele faleceu na prisão. Esse é chamado de efeito Mandela por causa disso. Aí, como toda maravilha, vem o Festival da Pseudociência. Ron Hubbard tinha, na década de 70, tinha idealizado que as crianças se lembram por causa que elas vinham de reencarnações e por isso que ela tinha lembranças de outra vida. Isso ainda acredita-se até hoje. E vários outros pseudocientistas, como Ellen Bass e tantos outros, acham que isso é algum universo paralelo. Uma criatura chamada Bernstein Beers inventou que esse efeito Mandela é explicado pela física quântica, multiversos, em que sim, Nelson Mandela morreu, mas em outra dimensão. Outra confluência do espaço-tempo, porque a mecânica quântica faz com que haja planos vibracionais. Não existe nada disso. O Capitão Disillusion já tinha feito um vídeo sobre isso, terá o link dele aqui na descrição, falando sobre como isso não faz o menor sentido. E que de fato nós nos lembramos de coisas que não aconteceram, mas porque não aconteceram. Mas nossas falsas memórias são tão toscas nessa grande gambiarra evolutiva que é o nosso cérebro. Então, isso nós temos não só é prejudicial a certas pessoas, mas como alguns espertões usam isso para vender os seus livros, os seus DVDs, os seus showzinhos e suas palestras, quando tudo não passa de outra mentira, com a diferença que essa é uma mentira deliberada. Diferente da falsa memória, que a pessoa se lembra, mas ela se lembra porque foi formado no cérebro. Psicólogos analisam isso mediante certas respostas. Normalmente eles avaliam o quão detalhista é a pessoa numa determinada história. E quanto mais passa o tempo e mais detalhada a história é, mais fácil ela ser mentira. Porque nós temos a tendência, ainda que inconsciente, de fazer com que o outro acredite em nós, acredite em nossas histórias. Então nós damos cada vez mais detalhes para comprovar que nós estamos falando a verdade. E isso nem sempre é deliberado, isso às vezes é inconsciente. Então, quando algumas histórias são detalhadas demais, há algum indício que ali possa ser uma fraude. Mas outras pessoas têm boas memórias. Algumas pessoas têm memória eutética, que consegue registrar grande quantidade de informação. Esse negócio de memória fotográfica não existe, ela foi descartada há muito tempo. O tipo de memória que a pessoa tem realmente boa memória, mas não do tipo não, isso não existe. Então, quando você se lembrar de uma coisa que te falarem, pare e pense, será que eu realmente me lembro disso? E outra coisa, eu realmente falei no início das frases a palavra maçarico? Talvez sim, talvez não. Quem sabe eu tenha falado isso numa outra dimensão. Esse é o André, do seu ceticismo.net, além da imaginação.